Aí eu volto só para explicar aí sobre a lenda da Yara, né? Era uma garota inteligente que vivia na Amazônia, né? Era uma guerreira que podia lutar melhor que os próprios irmãos. Como ela era muito amada pela comunidade, né? Ela acabou despertando aí o ciúme dos irmãos. Aí o que esses irmãos fazem? Matam e jogam o corpo dela no Rio Amazonas. Só que aconteceu o seguinte, quando eles jogam ela no Rio Amazonas, por ali estava a deusa da lua. O nome da deusa era Jaci. E ela ficou com muita pena. Bom, o que a deusa fez? Ela traz a Yara de volta à vida, só que quando ela volta à vida, ela vem como uma sereia. Depois de virar sereia, a Yara passou o resto dos seus dias ali se vingando dos homens. Todas as vezes que um homem se afogava no rio, eles culpavam a Yara. Você vê, né? A Yara, ela ficou revoltada porque os irmãos fizeram essa maldade com ela, de inveja, porque toda a aldeia ali, toda a cidadezinha ali gostava dela. E aqui também é interessante, gente, ó. Esse John Smith, ele é da história do Pocahontas, né? Ele retrata a sua aparição na colonização de Jamestown, na Virgínia. Então, durante umas viagens que ele fez por ali, ele alegou ter visto uma mulher bonita com cabelos verdes e nadando ao lado do barco. E quando ela mergulhou, ele percebeu que era uma sereia. Isso virou motivo ali de um debate de muitas pessoas que acreditaram que o John nunca fez essa afirmação, sendo, então, culpa dos escritores, né? E não do que ele tinha feito. É uma coisa inventada, as pessoas. Essa não foi aí a única vez que colonizadores afirmaram ter visto sereias, gente. Teve mais colonizadores que afirmou ter visto sereias. Em 1403 havia ali um rio na cidade de Camping, na Holanda. A gente já foi para a Holanda, tá, gente? Afirmaram ali que viram ter visto aí uma sereia nadando no rio da cidade. Aí, no princípio, ali as pessoas decidiram capturar aí o ser e arrastar para a terra. Trazem esse ser para fora da água, onde ela se transformou em uma humana comum. Ela não podia falar, mas as pessoas a forçavam a ir para a igreja e tornar-se cristã. Ela, por muitas vezes ali, sufocada com uma coisa com as pernas ali, ela tentou escapar e pular na água, mas foi sempre impedida de fazer isso, porque se ela pula na água, ninguém pegava mais. E vocês já ouviram falar em Finfolk, né? Então, na Escócia e na Irlanda, as pessoas aí, elas acreditavam nesses seres aí, os Finfolks, né? Que eram seres aí, né? Na verdade, sereias, que viviam um reino subaquático chamado Finfolkenheim. Segundo reza a lenda, eles tiravam férias de verão na ilha Hildaland, onde só apareciam por um momento e logo desapareciam de vez, tornando impossível para os humanos encontrarem. Era muito rápido. Eles podiam transformar-se em peixes completos ou em humanos totais. Olha só que habilidade, segundo a lenda. Não precisava ser metade humano e metade peixe. Assim como eles nadavam ali como sereias, esses seres aí. As lendas diziam que eles eram muito bonitos e capazes de atrair os seres humanos para acasalarem com eles. Se encontrassem um humano que se apaixonasse por eles, podiam sugar sua juventude e viver para sempre. Eram também acusados pelos desaparecimentos de pessoas no mar. Se eles se casassem entre eles mesmo, a mulher deveria assumir a forma humana e trabalhar para conseguir prata para mantê-los vivos. Algumas das primeiras histórias aí, para fazer parte dessa mitologia grega aí, antiga, mais de 3.000 anos. 3.000 anos atrás. Esses gregos já imaginaram muitas criaturas que eram parte humanas e partes animais. Eles imaginaram as árpias, que eram os pássaros misturados com humanos, os centauros, cavalos e humanos. Às vezes, suas sereias eram boas, né, como a deusa, né, que a gente viu, a deusa Artágates, nós vimos ali no começo da live, que protegia os humanos, mas as outras aí eram perigosas, cantando lindas canções que faziam os marinheiros baterem os seus navios nas rochas e, consequentemente, afundavam ali e elas arrastavam eles para o fundo do mar. As sereias irlandesas, elas eram chamadas de merrows, ou merrows, que elas têm uma data ali de 1.000 anos atrás. Também eram consideradas um sinal de má sorte, ali na Irlanda. O Ningyo, que é a sereia japonesa. Os corpos de sereias foram imaginados de maneiras diferentes em lugares diferentes. Existe também, gente, a lendária sereia japonesa chamada, né, que nem estou falando aí, esse nome que é Ningyo, ou Ningyo, que é principalmente assim um peixe, mas tem um rosto humano, onde tinha um peixinho dourado com o rosto de menina. Isso no Japão. Na Europa existiam sereias chamadas melusinas, né, que tinham aí 2 caudas de peixe. Ao invés de ter uma, elas tinham 2. Gente, ó, tem tanta história aí sobre sereias, você vai ver que também elas variavam aí, dependendo de onde essas histórias eram contadas. Já deu para perceber isso, né? Japão, Escócia, Holanda,
Só que assim, alguns são sobre sereias que se apaixonam e querem ser humanas. Tem histórias como Ariel, Pônio. Então, ó, tem um livro muito interessante, Histórias de Sereias de Marte. Né? As sereias, elas esgotaram toda a água de Marte e vieram à Terra para ajudar as pessoas a aprenderem a lição de conservação da água. Né? Que em muitos lugares aí, essas sereias eram usadas como símbolos de poder e riqueza. Por exemplo, a cidade de Varsóvia, na Polônia, tem uma lenda lá de uma sereia que é considerada a protetora da cidade. Inclusive tem essa estátua aí, ó, que é enorme, que é de lá, e ela até aparece no brasão da cidade, para vocês terem ideia. Ali você tem muitos castelos na Europa também, que tem símbolos de sereia para demonstrar aí o poder real e a riqueza, mesmo em países sem oceanos, como a Áustria. E aí, quem explica isso? Mesmo numa Áustria não tem oceano, mas tem ali alguma coisa lembrando sereias. Esse peixe boi aí, gente, ele poderia ser confundido aí com uma sereia, né? Olha o tamanhão do cara. E olha esse daqui, ó, pessoal. Quem já viu isso alguma vez? Quais os lugares onde é possível ver sereias? Museu de História Natural, em Vermont, nos Estados Unidos. A sereia de Fiji ainda hoje é lembrada ali, gente. Só para vocês terem uma ideia, ela chegou aí a ser exibida na Inglaterra como uma descoberta real no início do século XIX. Pegaram esse bicho aí e saíram falando que ele era real. Só que assim, até que se descobriu tratar-se de uma fraude. O rosto animal havia sido feito com o crânio e o torso de um orangotango, a mandíbula de um babuíno e a cauda de um salmão, decapitado, né, abaixo das guelras. Naturalmente, essa criatura aí pôde ser vista no Museu de História, que existe ali em Vermont. E o nome dessa sereia aí, a sereia Fiji, passou a ser usado para dominar, né, esse fenômeno encontrado em muitos lugares do mundo. Então, assim, no começo, todo mundo caiu. Santuário de Tenhal Kyosha, Fujinomiya, Japão. Uns nomes japoneses difíceis de falarem, né? Bom, gente, de acordo com essa lenda, um pescador teria pescado um local sagrado. Ele foi lá no local sagrado e pescou e não podia. Ele foi punido e foi transformado em uma fera hedionda. Aí, depois que ele aprendeu a lição, ele apareceu ao príncipe Kyotoku e pediu para que ele fundasse ali um templo para exibir seus restos horríveis e mumificados, para que o seu erro não fosse cometido por outras pessoas. Foi severamente punido com essa maldição. Se acredita ser os restos mortais mumificados da criatura, estão nesse santuário aí, ó, Tenchu Kyosha, que é próximo da cidade de Fujinomiya. Acredita-se que essa tenha sido aí a primeira sereia de Fiji. Agora, assim, não sei, né, meu? Tá dentro do negocinho ali, cara. Será que dá para ver? O que vocês acham? Cada um desses... Aqui tem o templo, ó, o museu. Eu peguei uma foto, coloquei ali, ó, e esse daí são possível cara ali que foi amaldiçoado por ter pescado no lugar sagrado. O Parque Nacional de Banff, no Canadá. As sereias de Fiji são relativamente comuns e podem ser encontradas em diversos museus ao redor do mundo. Né? Porém, assim, nesse Parque Nacional de Banff, que fica lá no Canadá, é possível a gente encontrar um tritão, ou que a gente fala o sereio. Né? A criatura foi descoberta pelo aventureiro Norman Luxton por volta de 1915. Ele fez uma famosa expedição, gente, de barco ao redor do mundo. E ele teria comprado esse tritão aí de um vendedor javanês, embora uma outra versão afirme que o próprio Luxton teria confeccionado a criatura. A questão que esse parque fica na Flórida, né? E aí sim, é conhecido na Cidade das Sereias. Cidade das Sereias Vivas. Esse local aí foi inaugurado em 1947 pelo ex-marinheiro Newton Perry. Ali tem apresentações de bailarinas aquáticas, lugares onde você vai encontrar sereias, né? Essas artistas aí, é o que eu tava falando para vocês, passam por um treinamento rigoroso aí, gente, sabe? Tem que nadar, tem que sorrir. Copenhague, né? Na Dinamarca. É o seguinte, gente, em 1913, o filho do dono de uma cervejaria dinamarquesa, o que ele faz? Ele encomenda uma estátua, inspirou numa representação de balé do conto folclórico A Pequena Sereia. Aí ele falou, não, vou encomendar aí, tem dinheiro, essa estátua aí, né? Instalou ela numa pedra, né, em frente a Kastelet, né, uma fortaleza ali em formato de estrela. E isso é do século, gente, do século VII, em Copenhague. Aí, desde então, ela se tornou um monumento que atrai turistas que passam pela cidade, ali, quer tirar foto, quer ver. E ali também virou até um local de protesto ali durante décadas. Essa estátua aí teve a cabeça dela roubada uma vez, gente. Não é só aqui nos Tupiniquim que fazem isso, não. E essa primeira vez que roubaram foi em 1964. E já era, nunca foi recuperada. Aí fizeram uma nova cabeça, foi colocada no corpo, mas o braço da estátua foi retirado em 1984. E em 1998, gente, a cabeça foi novamente roubada, mas só que dessa vez pegaram esses ladrões aí de cabeça. Bom, finalmente em 2003, a estátua inteira foi arrancada de sua rocha com explosivos. Hoje, essa estátua aí
foi restaurada e se tornou símbolo não oficial da cidade. Que história, né, gente, dessa estátua, né? Ah, tem uma também, gente, ó, bem conhecida no Ocidente, que vem lá dos gregos. Envolve a irmã do imperador Alexandre o Grande. Aí é o seguinte, ó, dizem que ela teria sido transformada em sereia quando morreu. A partir daí, então, teria passado a habitar o mar Egeu. Tessalônica sempre perguntava sobre o seu irmão quando se disparava ali. Ela estava ali no mar como sereia, e aí ela encontrava algum navio ali nas águas, né? E perguntava, né? Só que assim, o interesse era assim, tipo uma pegadinha. Ela perguntava. Então, se a resposta tivesse errada, os marinheiros seriam condenados a uma tempestade catastrófica. O barco afundaria. Mas o que ela fazia? Ela perguntava ali, gente. Então, o navio estava passando, ela encostava no barco, no navio, e perguntava assim para os marinheiros: o rei Alexandre está vivo? Né, Alexandre o Grande. Ao que o pessoal deveria responder que ele estava vivo, estava bem, conquistando o mundo todo. Qualquer coisa diferente que um marinheiro falasse ali, ele ia se ferrar. Era capaz de ter um destino muito ruim. Agora, se você falasse, não, ali está bem e tal, não sei o que, teria uma passagem segura aí, ela não ia encrencar com os marinheiros. E olha só, tem as russas também, né, gente? Elas passaram ali a ser interpretadas como espíritos violentos de mulheres que morreram afogadas. O que elas faziam? Elas eram malvadas, elas ficavam ali na espreita, atraíam os homens ali, né, e já era, e se vingava ali deles. Cara, a diferença é assim, ó, que algumas sereias, gente, elas conseguem viver o tempo todo debaixo d'água, e outras são tipo anfíbio, né? Consegue respirar, mergulha, fica muito tempo debaixo d'água, mas tem que sair para respirar depois. Na Grã-Bretanha, acredita-se que uma sereia ali no mar não era uma boa ideia, não, era um mau presságio. Essas indicavam-se que tempestades se aproximavam, ia dar algum problema. Em algumas obras literárias, as sereias avisaram assim, marinheiros do que iria acontecer. Então elas falavam, ó, já era, vai te dar um problema. Para os coreanos, as sereias também tinham essa missão de alertar os marinheiros. Porém, a diferença é que elas eram vistas como criaturas benevolentes, que avisavam ali os pescadores das tempestades, jogando pedras na água e cantando, evitando assim que eles se arriscassem a navegar ali em condições insustentáveis. Ali no Sudeste Asiático, por exemplo, tipo na Tailândia, no Camboja, tem uma lenda lá de uma sereia que era uma princesa e que ela teria se apaixonado pelo herói de Ramayana, ajudando a concluir a ponte que ele estava construindo ali. No inglês ali tem termos utilizados para referir a dois tipos de seres. Mermaid, para sereias, metade peixe, e siren, siren, para as sereias que seriam aquelas de Homero, aquelas que tinham asas. Homero é da Odisseia, lá que a gente viu que o cara se amarrou no barco, aquelas tinham asas, Então, a palavra sereia, eu acabei não falando isso, né? Lembrei agora, a palavra sereia ela é derivada do grego antigo, tá? Tais aí como sirens ou sirenas. Gente, naquela época, a principal diferença entre as sereias de escama ali e as de penas com asas estava assim na natureza delas, né? Enquanto as primeiras benevolentes, as segundas eram mais traiçoeiras, maldosas. Aí, só que assim, os séculos foram passando e as duas versões acabaram se mesclando ali e as criaturas com rabo de peixe povoaram o imaginário popular. E também, gente, tinham as deusas que eram sereias. Tinha uma deusa nórdica chamada Ran, né? Ela possuía aí uma rede de pesca mágica utilizada para capturar navios e marinheiros. Ela conhecia ela era conhecida por ser uma deusa perigosa, ela foi culpada ali por naufrágios, por quedas do mar. Ela aprontava mesmo. Ela criou uma fama porque ela gostava de ouro, né? Por isso, os marinheiros ali, que não eram bobos, eles falavam assim, eu vou andar com uma moeda de ouro aqui, algumas no bolso, porque como ela gosta, se de repente acontecer alguma coisa, eu dou para ela. Nossa Iemanjá, que ela tem, né, a vida aquática na cultura iorubá. Ela é frequentemente representada por uma sereia, inclusive em virada de ano, assim, o pessoal faz oferenda, tem a festa, né, da Iemanjá. O pessoal acredita que ela tenha dado luz à vida da Terra, e é mãe de 14 orixás. Ela é conhecida por seu temperamento controlado, pode se tornar violenta e implacável quando irritada, causando tempestades no oceano. Aí até hoje os seus devotos, seguidores aí, que nem eu falei, fazem oferendas, né, nos mares dos litorais brasileiros. Aí. Niai, Hohokidu, é uma deusa, né, uma sereia de Java, lá na Indonésia. Ela era uma princesa mortal e ela foi envenenada com uma invejosa, aquela história, sabe? Tinha uma madrasta, tal, que envenenou ela. Então, aí o que aconteceu? Deu furúnculos doloridos e fez com que ela fosse banida do reino onde ela estava
por causa da aparência que ficou, cheio de furúnculo e tal. Foi então que ela ouviu uma voz dizendo para que ela pulasse na água para curar as suas feridas, se tornar uma deusa. Além dela ter se tornado mais linda do que nunca, depois que ela mergulhou, tá? Então ela mergulha, quando ela sai dali, ela já tá linda. Ela se tornou uma sereia que recebe oferenda dos mares até os dias de hoje, só para vocês terem ideia.